Boa noite! Estamos ao vivo! Seja muito bem-vinda a mais uma live para a gente poder falar um pouco sobre cães, para de preferência a gente ouvir um pouco sobre cães. Eu sempre digo que uma das melhores formas da gente melhorar o relacionamento com os cães é a gente observar os cães. E dentro desse contexto de se observar, a gente também precisa praticar a escuta. Ouvir o que as coisas que estão acontecendo, o que estão dizendo, o que as pessoas que têm conhecimento falam sobre o tema, o que os seus vizinhos, o que as pessoas que são suas colegas, todas as pessoas que têm relacionamento com cães, o que elas dizem. Então é importante a gente sempre ouvir sobre cães para que a gente possa nós tomarmos as nossas decisões. Se a gente só fica focado em uma coisa só, a chance da gente seguir algo que não que faça mal para o nosso cão, mas que talvez não seja o melhor para o nosso cão, mesmo porque a realidade de cada família, a realidade de cada cão é diferente e precisa ser levada em consideração de forma diferente. Não adianta a gente querer padronizar os cães de uma mesma forma, atender todos com as mesmas coisas. A gente precisa olhar para a individualidade de cada um. E se com o cão é assim, por que com você seria diferente? Você precisa entender o que você quer oferecer para o seu cão. Quais são o método que você vai utilizar, a dinâmica que você vai utilizar, que rotina você vai utilizar com o seu cão e como é que você vai chegar a essa conclusão se você não souber as opções disponíveis. Então você precisa sim sempre estar se atualizando, sempre ouvindo, e essa live que eu faço aqui é justamente para que a gente converse sobre cães. Um pouquinho que a gente fala sobre cães, que a gente ouve sobre cães no nosso dia, vai fazer uma grande diferença daqui a algum tempo. Se hoje já faz uma diferença, você ouve alguma coisa, você vê alguma coisa que faz sentido para você e que vai melhorar o relacionamento que você tem com cães, o que dirá se você ouvir toda semana, todo dia, toda hora você conversar sobre isso? É dessa forma que a gente vai garantindo melhor qualidade de vida para os cães e nos tornando cada vez mais as pessoas melhores amigas dos cães. Boa noite, enquanto o pessoal vai entrando aí, não sei nem se existe esse termo, o pessoal vai entrando, é isso aí. Eu vou levantar algumas questões, lembra que todos os temas que eu trago aqui são situações que eu vivencio, que eu vejo, que eu ouço, tudo isso que a gente faz aqui é exatamente o que eu faço também no meu dia a dia. Então eu sempre trago esses temas mais atuais, de coisas que realmente acontecem ainda, que ainda se divulga, que ainda se comenta, que ainda se aplica, que ainda se faz. E às vezes não são coisas tão boas assim, ou são coisas muito boas que a gente precisa sim levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida com os nossos cães. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que quem nunca viu, ou sei lá, vou falar da minha experiência, mas eu acho que todo mundo já deve ter visto, quando eu assistia a programas de auditório, onde tinha aquele show, eu vou falar show de calouros, mas isso remete um pouco ao Silvio Santos ali, mas eram esses shows onde as pessoas vêm e apresentam alguma coisa. E sempre tinha alguém que vinha com um grupo de cães. Eu lembro muito aqui na minha cabeça de alguns poodles. Era um grupo de poodles que vinha e fazia um show, cada um fazia uma coisa diferente, tinha um cãozinho que andava de bicicleta, tinha um cãozinho que escalava alguma coisa, tinha um cãozinho que andava na corda bamba. Então eu lembro que essa situação é uma coisa que ficou presente na minha mente. E eu às vezes vi com frequência, inclusive, esses cães que praticam esse tipo de show. Eu vou colocar aqui como show, porque eu acho que tem a ver com a live que a gente vai comentar aqui hoje. A gente observar essas coisas que esses cães fazem e ver isso como um show. Alguma coisa que vai ali para você se entreter, para você se divertir. Então é importante a gente começar a olhar isso de uma outra forma, sempre tudo que acontece com os cães a gente precisa olhar até que ponto aquilo é bom para o cão, até que ponto aquilo é bom para a gente, faz sentido para a gente, ou se é só para se divertir, enfim. Então isso era uma situação que acontecia, que eu lembro de ver várias vezes esses cães fazendo esse tipo de show. Eu não lembro mais muitas coisas que eles faziam, mas eu lembro da bicicletinha, do cão andando na bicicletinha, já vi inclusive os cães andando de skate, andando de prancha de surf, não sei se é esse o termo, mas utilizando uma prancha de surf ali, surfando, vou colocar dessa forma. Então eu também já vi atualmente, inclusive, esses cães que andam de skate e tal. É muito comum a gente ver esse tipo de coisa, e é legal a gente levantar algumas questões se isso faz sentido para a rotina do dia a dia do cão, para a vida do cão, para a qualidade de vida do cão.
E outra coisa que eu queria falar aqui é que o que é muito comum também, as pessoas que têm cães e, porventura, ensinam algum comportamento para o cão, algum truque para o cão ali. Quando eu digo truque, são coisas que normalmente os cães não fazem e fazem em determinadas situações somente. De repente, na maioria das vezes, mediante algum pedido, algum comando que é oferecido para eles. Então é muito comum que essas pessoas que conseguem ensinar esse tipo de coisa para o cão, quando se encontram com as pessoas, com os amigos, com os familiares, é muito comum que essas pessoas queiram mostrar. Ela quer mostrar o que o cãozinho conseguiu fazer, seja para mostrar como o cão é inteligente, seja para mostrar o que ela conseguiu fazer, aquela questão da superação, né, de mostrar, poxa, olha o que eu consegui ensinar para o meu cachorrinho. Então olha que são algumas questões que podem parecer diferentes, mas no fundo elas têm o mesmo âmbito ali, que é de você ensinar coisas para o cão. E é disso que a gente vai falar hoje. Uma ótima noite para todos. A live de hoje eu coloquei o nome de cães profissionais, que são aqueles cães que de alguma forma realizam algum comportamento que é visto como uma coisa difícil ou inalcançável para alguns. Enfim, é um outro nível de cães. Então eu coloquei esse como cães profissionais. Uma ótima noite a todos, oficialmente agora. Eu vou colocar, já vou deixar a pergunta do dia, que é para que vocês possam dar a opinião de vocês também. E a pergunta é: o que só cães de competição precisam aprender? E aí você coloca a sua opinião, o que você acha. E aí eu coloquei aqui como pensando em algo que para o dia a dia não faria diferença, ou de repente faz, mas que você vê, da mesma forma que eu vi aqui, provavelmente alguém deve ter visto, os cães realizarem alguns comportamentos para fazer um show, para que outras pessoas vejam, enfim, existem diversos formatos desse tipo de apresentação. O que você acha que só esses cães de competição precisam aprender? Então dê a sua opinião, de preferência aqui na interrogação, que daqui a pouco eu olho aqui as suas opções, as suas opiniões, para que a gente possa dar prosseguimento aqui, eu também falar um pouquinho sobre isso. Se você quiser que alguém assista essa live agora, que acha importante conversar, entender melhor sobre cães, discutir um pouco sobre isso, manda o convite aqui para a pessoa e se ela vier, será sempre bem-vinda para a gente conversar agora. Eu vou começando aqui com algumas questões que eu gosto de levantar, que tenham a ver com o tema, para que a gente possa dar um segmento aqui na nossa live. A primeira é: se todo cão tem que saber truques. E aí quando eu coloco truques, da forma como eu disse agora há pouquinho aqui, truques são aquelas coisas que normalmente os cães não fariam. Você não veria um cão fazer por livre e espontânea vontade. Teria que ser algo que foi ensinado e, na maioria das vezes, mediante a presença de alguma outra pessoa que possa solicitar esse comando para esse cão, seja um comando de voz, um comando gestual, um comando visual, enfim. Existem vários tipos de comandos para se oferecer. Porém, os truques, eles são apresentados diante de uma situação específica, diante de um comando específico. Todo cão, então, tem que saber truques? A resposta é não. Não precisam saber truques. Eles não precisam ter um conhecimento de comportamentos que são apresentados só para uma questão de entretenimento, de brincadeira. Eles não precisam. Essa é a grande verdade. Não há essa necessidade. E quando a gente acredita que há essa necessidade, que isso precisa ser feito, muitas vezes a gente se frustra e a gente pode frustrar o nosso cão também por não conseguir realizar determinada situação que você gostaria que ele fizesse. Aqui a gente fala um pouquinho daquela questão de expectativa. Qual é a expectativa que você tem sobre o seu cão? Que coisas você quer fazer com ele? E aí os truques, eles entram às vezes como uma armadilha. É de você querer que o seu cão faça alguma coisa, e aí por qualquer razão, seja porque o seu cão não consegue, ou porque ainda não está no nível de aprendizado do seu cão, ou porque a forma que você quer ensinar não é uma forma que condiz com o que o seu cão teria facilidade de aprender. Tudo isso está dentro desse critério. E aí vocês vão se frustrar. E pode ser que vocês não realizem. Então quando você joga essa expectativa, é importante que ela exista para que você atinja objetivos com o seu cão. Porém ela tem que ser maleável. Essa expectativa tem que ser sempre moldada de acordo com a realidade do seu cão. A sua realidade, as coisas que você consegue e quer fazer. Porém, não é obrigatório que os cães saibam truques.
Existem muitas outras coisas que os cães precisam saber que vão realmente, efetivamente, valer de alguma coisa pro dia a dia, para a rotina do cão, para a sociedade onde o cão vive. Porém, não é obrigatório. Se você conseguir, se você quiser, se o cão tiver facilidade, se o cão gostar e não fizer mal para ele, é óbvio que é muito gostoso. Vai melhorar o relacionamento, a comunicação de vocês, a forma como você olha os comportamentos que o cão, você vai entendendo cada vez melhor ele, mas não é obrigatório que ele saiba, de forma nenhuma. É legal que a gente entenda isso, que existem outras coisas que a gente precisa oferecer para o cão e desenvolver nos cães. Se a gente fica focado só em truques, em comandos, a gente acaba esquecendo do essencial, daquilo que realmente é importante para a vida do cão. Não sei se para vocês faz sentido aí, se você acha que todo cão tem que saber truques. Porque aí a gente cai numa outra questão, que é realmente a dificuldade de se ensinar esses cães. Que é de onde vem a próxima questão, se é difícil ensinar cães. A grande questão é que a todo momento, diante de situações novas ou até situações que já são mais comuns no dia a dia do cão, ele está aprendendo alguma coisa. Por isso que é muito comum que as famílias às vezes digam, ele começou a fazer isso do nada. Ou eu nunca ensinei isso para ele, só que agora ele aprendeu e ele faz isso. Porque a todo momento o cão está observando, está entendendo como o ambiente dele funciona, ou seja, tudo que está à volta dele, como que ele participa disso, como é que ele modifica essas coisas, como é que ele faz para que esse ambiente venha a favor dele, as coisas comecem a acontecer. Então o tempo inteiro o cão está aprendendo coisas. Só aí a gente já vê que não é difícil. Não é difícil ensinar os cães. Difícil é a gente unir ou... Enfim, a gente unir a nossa expectativa, aquilo que a gente quer ensinar para o cão, com aquilo que o cão realmente consegue aprender, quer aprender, tem facilidade para isso, ou já tem desenvolvimento intelectual para aprender essas coisas. É isso que é difícil. A gente alinhar essas expectativas. Depois disso, o que as pessoas ainda têm dificuldade, é de encontrar o que motiva o cão, uma forma de deixar o cão motivado. Lembra que um cão motivado, ele é um cão que vai querer participar. Ele vai se esforçar para participar. Só tem, dentro desse critério, é muito fácil ensinar um cão, porque o tempo todo ele estará tentando apresentar comportamentos ou descobrir uma forma de atingir o objetivo que você propõe para ele. E aqui eu estou falando só do papel do cão. Não estou nem falando do nosso papel, então olha como é fácil. Você não precisa fazer nada, desde que você tenha o motivador certo, né? O cão esteja motivado para participar e querer essa recompensa, esse objetivo, e você só esperar que ele apresente um comportamento. Desde que esteja alinhado com essa sua expectativa, você coloca essa expectativa dentro da realidade do cão, a partir daí não tem nada que seja difícil. É tudo muito fácil. Aí daí o próximo passo, é óbvio, é você começar a colocar dificuldades, a aumentar esses níveis de ensinamentos para os cães, porque conforme você vai fazendo, você mesmo vai ganhando essa experiência, vai ganhando esse jogo de cintura para saber o que seu cão faz, quais os comportamentos que ele apresenta. A gente só ficar esperando o cão apresentar um comportamento é muito fácil, desde que você tenha um motivador certo. Se você não tiver um cão motivado, dificilmente você vai conseguir ensinar alguma coisa. Eu diria até que é impossível você ensinar algo para um cão desmotivado, porque ele nunca vai querer se esforçar ou tentar de alguma forma chegar nesse objetivo que você está oferecendo, porque ele está desmotivado. E como é que a gente ganha motivação? Praticando todo dia, fazendo atividades que façam o cão pensar de forma fácil, evoluindo esses critérios, essas dificuldades para o cão. Aí a gente vai garantindo um cão motivado, porque ele sabe que ele consegue. Não importa o que você proponha para ele, ele sabe que sempre, em algum momento, o objetivo será atingido. Esse é um cão que se desenvolve muito mais rápido, ganha muito mais confiança. Então olha como de uma pergunta que parecia simples, de ser fácil ou difícil ensinar cães, a gente chegou numa coisa muito mais completa, muito mais interessante e importante para a vida do cão. E é dessa forma que você precisa olhar para cada cão que existe. É a gente olhar a complexidade disso, tudo que a gente pode fazer ali, não focar somente em uma coisinha. Ah, é difícil? É fácil? Ah, é truque? Não é truque? É comando?
Isso são coisas pontuais. Existem muito mais coisas por trás disso que vão trazer benefícios para a vida do cão. Terminei aqui com um ponto que nem parecia um ponto de final, né? Parecia uma vírgula. Boa noite, pessoal que está chegando. Deixem a opinião de vocês aqui sobre a pergunta de hoje, que é: o que só cães de competição precisam aprender? O que você acha que é desnecessário para o dia a dia, que não precisa ser utilizado no dia a dia? Lembra que a live de hoje eu coloquei o nome de cães profissionais? Para que a gente possa pensar justamente nisso. O que só alguns cães precisam fazer em alguns momentos ou para algumas situações que esses cães vivenciam? Então, se você puder colocar aqui a sua opinião, daqui a pouco eu já falo sobre isso. Vamos seguindo aqui. Então, falando de cães profissionais, cães que sabem fazer algumas coisas, cães que fazem coisas diferentes dos outros. Aí eu coloquei qual comportamento todo cão deve saber. Eu coloquei 3 comportamentos aqui que são os comuns do dia a dia, que é sentar, esperar ou dar a pata. Eu vou falar de cada um deles e aqui estamos falando de todo cão ter que saber ou não. Será que precisa saber? Estamos falando de cães profissionais. Qual comportamento só cães de competição precisam saber? Então, qual comportamento todo cão precisa? Falando de sentar. Quando eu levanto a questão de sentar, e a gente sempre utiliza essa questão, é importante que você coloque isso no dia a dia do seu cão, que sentar é algo que naturalmente o cão faz. É uma coisa que é normal da espécie do cão, da vida do cão, a não ser que o cão tenha algum problema físico, alguma dificuldade, os cães naturalmente irão sentar. Se você entender isso, é óbvio que todo cão deve saber sentar. E qual é a nossa obrigação? O cão senta, eu vou abrir uma parênteses aqui. Um cão, ele senta quando ele está relaxado, ou quando ele quer relaxar, quando ele está tranquilo. É isso que acontece para o cão sentar. Se não tiver nenhuma dessas condições, o cão tiver, muito pelo contrário, estressado, ansioso, com medo, ele não vai sentar. Ele não vai sentar. Então a nossa obrigação, olha como a gente já não está falando nem de o cão saber um comportamento, a gente está falando de qualidade de vida. Se o cão consegue sentar em diversas situações, apresentar esse comportamento, e aí seja para receber um brinquedo, para uma comida, para esperar você cumprimentar ele, para esperar um outro cão se aproximar, uma outra pessoa, um monte de coisa que pode acontecer. Se o cão consegue utilizar esse comportamento que é natural, demonstra que você conseguiu mostrar para o seu cão que ele poderia ficar tranquilo diante daquela situação. Ele poderia pensar, raciocinar e oferecer um comportamento que normalmente ele não ofereceria ali. Se ele está em uma situação mais ansiosa, mais agitada, o cão não sentaria. Só que você apresentou isso para esse cão. Você colocou isso na rotina desse cão. Então vamos começar a olhar agora o comportamento do cão sentar como uma forma do cão estar tranquilo. De o cão trazer tranquilidade para ele mesmo. É aquele momento onde o instinto dele está falando alguma coisa, ou está gritando aqui um pouco mais alto, e aí ele para, ele respira, ele pensa, e aí ele senta. Olha como é legal a gente olhar o sentar dessa forma. Então, dentro desse conceito, todo cão precisa saber. É importante que todo cão saiba sentar dentro desse contexto, porque senão ele só vai sentar quando ele estiver relaxadão. E aí não é o objetivo. Aí ele está apresentando o sentar, muitas vezes sem pensar. É o próprio corpo que pediu para ele poder relaxar, para ele poder ficar tranquilo, não ficar cansado. Então olha como a gente precisa olhar o sentar dessa forma. Aí eu coloquei a outra situação, esperar. Todo cão deve saber esperar? E aqui mais uma vez a gente considera que sim. É importante demais, aí estamos falando sempre daquela questão global, não é nada pontual. Se o cão consegue esperar, isso mostra que esse cão tem um autocontrole muito bom. Isso mostra que esse cão tem um desenvolvimento cognitivo muito bom, um desenvolvimento social. É um cão que conhece muitas coisas. É um cão que consegue principalmente raciocinar, pensar. Ele consegue, mais uma vez aqui, ó, o instinto dele está pedindo para ele fazer alguma coisa que seria uma questão de sobrevivência, uma questão de fuga, uma questão de alimentação. Só que esse cão consegue, por uma questão de tudo que você apresentou para ele, da sociedade, como ele conhece, ele consegue esperar. Ele consegue parar e esperar. E quando eu estou falando de esperar, lembra que estamos falando aqui de uma coisa que todo cão deve saber. Eu não quero que você faça o seu cão esperar 15 minutos parado sem fazer nada.
Não é esse o objetivo da vida e da realidade da maioria das pessoas? E nem precisa ser isso. O que eu preciso é que o meu cão consiga se controlar. E isso precisa ser uma realidade para todos os cães. Você precisa conseguir que o seu cão tenha esse autocontrole, essa confiança, essa tranquilidade diante de qualquer situação. Mesmo que o ambiente e o instinto esteja chamando o cão para fazer outras coisas, para agir de uma outra forma, esse é um cão que conhece o que está acontecendo, que sabe como se comportar diante dessa situação. Então é importante demais que todo cão saiba esperar. E esse esperar é o simples fato do cão parar. As 4 patas no chão, olhar para você, ou simplesmente respirar ali no lugar. 1 segundo que esse cão dá dessa espera, já é importante que você valorize, que você recompense esse cão para que ele possa cada vez mais apresentar esse comportamento e fazer com que esse comportamento seja algo importante no dia a dia desse cão. E aí eu coloquei mais uma coisa, dar a pata. E estamos falando aqui de todo cão deve saber. Aqui eu coloquei o dar a pata e eu vou considerar esse comportamento específico como uma questão de desenvolvimento corporal do cão. É o trabalho que eu sempre digo como trabalho de propriocepção. É o cão conhecer o próprio corpo e saber como esse corpo funciona em diferentes situações. Então, o que seria normal do cão? O normal do cão seria ele andar. Andar é o comportamento normal do cão. Sentar, deitar, esses são comportamentos normais que o cão apresenta. Agora, se você quer oferecer uma qualidade de vida para esse cão, você vai ensinar esse cão a movimentar o corpo de forma diferente, a conhecer o próprio corpo. Isso vai garantir que o seu cão tenha mais equilíbrio, tenha mais consciência global do próprio corpo, do que está acontecendo. É nessa hora que os cães acabam derrubando coisas com o rabo, com o próprio corpo, ou derrubando pessoas, é o famoso atropelar. É porque o cão não tem consciência corporal. Então isso eu considero como uma coisa, aí é um plus, é uma coisa que você deveria querer aprender a ensinar para o seu cão e desenvolver, porque eu considero como todo cão precisa saber disso. Todo cão deve saber se movimentar de uma forma diferente, que não seria o natural. Então dar a pata é uma forma de você fazer o cão pensar diferente. Uma forma dele movimentar o corpo pensando em cada parte desse corpo. É o início de um desenvolvimento corporal. É um trabalho de propriocepção para que ajude o cão em todas as outras atividades que ele vai fazer. Em todos os outros lugares que ele vai passar, ele vai entrar, ele vai virar. Não importa o que o seu cão vai fazer. A gente precisa garantir que esse cão tenha esse conhecimento corporal. Então aí já estou falando eu, Beto, acredito que todo cão precisa saber sim a dar a pata, a movimentar o corpo de forma diferente. Se ele vai aprender outras coisas, outros tipos de comportamentos com o corpo, aí já é uma outra questão, é um outro desenvolvimento que você precisa fazer. Agora é importante que o cão conheça o próprio corpo. Não sei se vocês tinham pensado nisso já, que o dar a pata ele não é só um truque, não é só uma brincadeira para se fazer, é um desenvolvimento cognitivo, corporal, social do cão. Enfim, vamos seguindo. Agora é a hora da pergunta que eu deixei aqui para vocês. O que só cães de competição precisam aprender? Falei algumas coisas já aqui, já falamos alguns assuntos sobre esses cães profissionais, esses cães que sabem um monte de coisa. O que só cães de competição precisam aprender? Deixa eu ver as respostas, opiniões de vocês. Pular alto. Acho que aqui já foi bem específico para uma questão de cães de competição. Você imaginar que o cão está competindo em algum esporte, em alguma situação, onde ele precise pular obstáculos. Eu vou imaginar que é dessa forma, que o pular alto... Não, pode ser de uma outra... tudo bem, enfim. Mas vamos colocar para essa questão do cão que vai praticar alguma atividade, alguma competição que exija que ele salte obstáculos. Então olha como é legal a gente entender que isso aqui, pular alto, é algo que precisa ser específico para cada cão. Eu falei agora no comecinho, a gente falou sobre ensinar cão, motivar o cão, o que aquele cão consegue fazer, as expectativas. Quando a gente fala de pular alto, um cão pular alto, a gente primeiro de tudo precisa entender se a estrutura física desse cão tem condições, se ele vai conseguir pular alto. Esse é o primeiro ponto. Se não houver essa possibilidade, você nunca vai exigir esse tipo de coisa do seu cão.
Porque se você exigir, ele vai oferecer. Lembra que o cão motivado, ele vai fazer de tudo para atingir os objetivos, para chegar nos melhores pontos, o que você quer que ele faça, o que você está exigindo dele. Então imagina que se você exige uma coisa do seu cão que ele não está pronto, ele vai tentar fazer isso. Ele vai buscar fazer isso. Pode até parecer estranho, mas eu vou fazer uma relação aqui com o cão que passeia e o cão fica estressado, fica latindo, fica agressivo no passeio. É uma coisa que faz mal para esse cão. Só que ele continua fazendo, por quê? Primeiro que você insiste nesse passeio. Você força ele a fazer isso. Então ele aprende que é aquilo que ele precisa fazer. E a mesma coisa para o pular alto. Se o cão não tem condições, mas você continua insistindo e vai exigindo dele, ele vai fazer e vai fazer mal para ele. Então mais importante de tudo é a gente pensar se o cão consegue fazer isso. Se ele consegue, tem condições de fazer isso, aí eu acho legal a gente estimular, a gente levar para competições. Então, eu acho que pular alto é uma coisa que realmente só cães de competição precisam aprender. Não há necessidade nenhuma do seu cão aprender a pular alto. Aprender a pular coisas é legal, é importante, dentro da capacidade do seu cão. Eu falei agora mesmo sobre desenvolvimento corporal, propriocepção. O cão saber como ele precisa fazer para pular um obstáculo, para poder passar a pata da frente e passar a pata de trás sem bater em nada, é muito legal. Um desenvolvimento cognitivo do cão maravilhoso. Vai trazer qualidade de vida para esse cão, que vai entender como o corpo dele funciona e vai utilizar isso para outras situações. É muito comum que, inclusive, a gente ache normal, a gente ache comum, a gente acha normal, não é normal, mas é comum que as pessoas recebam os cães, ou seja, o famoso cumprimentar, com o cão pulando nas pessoas. É muito comum. Então o que acontece? A gente ensina para o nosso cão, olha como foi fácil. A gente ensina que ele precisa, dentro desse contexto, desse cenário, pular em você. O que vai acontecer? Se você não ensinar uma outra forma de cumprimento para esse cão, que seja mais calma, esperando, tranquilo, ele vai cada vez mais apresentar esse comportamento. E ele vai começar a pular cada vez mais alto. E se você começar a ignorar, ele vai tentar pular cada vez mais alto. Olha como a gente está ensinando justamente o contrário. Porque aí o cão vai ignorar se ele realmente consegue pular mais alto, ele vai acreditar que ele precisa pular mais alto. Olha como é ruim a gente imaginar dessa forma. Então vamos sempre olhar por vários ângulos os comportamentos que os cães apresentam, mas principalmente olhar o nosso cão. Mas eu acredito que pular alto é coisa que só precisa para quem faz competição e os cães que têm condições físicas para isso. Eu vou dar minha opinião também. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aqui, o que só cães de competição precisam aprender. Aí eu tenho algumas situações, mas eu vou colocar uma específica aqui, que é com relação ao faro. Existem competições de cães de faro, que é para o cão localizar determinados objetos, determinados cheiros, né, as essências, através do seu próprio nariz, do próprio faro. E é muito comum as pessoas olharem aquilo, e não sei se vocês já viram, mas é comum as pessoas olharem, as pessoas que têm cães, até quem não tem cão, e falar que desnecessário. Desnecessário? Para que o cão precisa participar de uma competição, ficar encontrando coisa, não serve para nada? Será que não serve para nada? Estamos falando aqui de cães profissionais, estamos falando de cães que só cães de competição precisam aprender. Será que o faro não é uma coisa que você precisa desenvolver e estimular do seu cão dentro de casa? Com seu cão pequeno, seu cão grande, qualquer cão que você tem ali, seu cão idoso, seu cão mais jovem. O faro é uma coisa que naturalmente os cães têm facilidade de fazer. É um órgão muito bem desenvolvido. É um comportamento que eles conseguem apresentar. Se é uma coisa que o cão consegue, todos os cães, isso é natural da espécie do cão. Todo cão consegue farejar. Todo cão consegue encontrar coisas através do cheiro. A gente precisa estimular isso, porque é algo que o cão consegue fazer. Lembra que eu sempre falo que a gente precisa buscar as coisas que o nosso cão consegue fazer. Se ele consegue fazer, ele vai gostar de fazer. E além disso, quanto mais você estimular, mais brincar com ele dessa forma, ele vai trabalhar o cognitivo dele. Ele pensa demais. Você consegue imaginar? É difícil pra gente imaginar, eu vou falar, mas é difícil pra gente imaginar. Você pegar um alimento que você cheira e você saber todos os ingredientes que foram colocados ali só pelo cheiro. Talvez você até consiga, sei lá, mas para o cão é muito fácil ele identificar os diversos cheiros.
A partir do momento que você seleciona uma coisa dentro de todos esses cheiros que o cão tem no dia a dia dele, na vida dele, e você pede para que o cão encontre aquele cheiro específico, olha que desenvolvimento cognitivo do seu cão. Olha como ele está pensando. Olha como ele está ficando cada vez mais ágil. Está desenvolvendo melhor esse sentido. Isso é maravilhoso para a qualidade de vida do cão. O cérebro está trabalhando o tempo inteiro. Então por que não? Então eu considerei aqui o faro como uma coisa que cães de competição fazem em competições, porém é algo que você precisa sim estimular dentro de casa. Simplesmente pelo fato de ser algo que o seu cão consegue fazer. Então não faz sentido a gente não estimular. Precisamos estimular as coisas que os cães conseguem fazer. E o faro é uma coisa que todos eles conseguem fazer. E vai fazer muito bem para a saúde do seu cão. Vamos seguindo aqui. Se quiserem dar a opinião de vocês também aqui com relação a o que só cães de competição precisam aprender. E aí pode viajar, pode chutar longe. Se alguém entra na live agora e eu tô falando pode chutar longe, vão achar que eu tô falando dos cachorros, né? Pode chutar o cão de longe. Vou levantar uma questão, deixa eu tirar aqui essa resposta. Eita, cliquei no lugar errado. Eu quero levantar uma questão que era algo que eu também imaginava. E aqui estamos falando de cães profissionais, cães saberem comportamentos, aprenderem truques. Uma coisa que eu imaginava com o adestramento, quando eu ouvia a palavra adestramento, eu imaginava, primeiro, aqueles cães que eu falei lá no começo, os cães que andam de bicicleta, os cães que pulam nas costas da pessoa, o cão que faz escadinha, sei lá, um monte de coisa. Era isso que vinha na minha cabeça. E automaticamente eu considerava que o adestramento transformava os cães em robôs. Não em robôs propriamente dito, mas que eles começavam a simplesmente fazer o que era mandado eles fazerem. Eles paravam de ter vontade própria. Então é muito comum que hoje ainda a gente evite ensinar coisas para os cães, inclusive adestrar os nossos cães, por causa dessa visão e dessa imagem de quando você adestra, você está colocando o cão sobre um manual. Você está colocando ele dentro dos seus critérios, dentro das coisas que você pede para ele fazer. E aí eu, Beto, agora, que eu conheço, que eu sei como funciona, eu sei que isso pode acontecer. Infelizmente, eu sei que existem ainda pessoas que adestram os cães para que elas possam ter o controle de tudo que o cão faz, para que o cão obedeça a ela e faça tudo o que ela quer, que é uma visão muito ruim, muito errada, muito injusta com os cães. Quando a gente entende que o adestramento ele serve para que o cão obtenha novos comportamentos, consiga realizar comportamentos diferentes em situações que não seria normal ele apresentar um comportamento, como eu falei agora no começo, de sentar diante de uma situação agitada, diante de uma coisa que ele quer, isso é o que o adestramento precisa fazer. Lógico que eu falo do adestramento de uma forma global, existem vários métodos, várias técnicas, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que é importante a gente entender é que a gente precisa ensinar coisas para os cães. A gente precisa que nosso cão pense, que o nosso cão desenvolva o cognitivo dele, a inteligência, que o nosso cão aprenda como a sociedade funciona, o que ele faz dentro dessa sociedade, como ele faz, de forma que traga cada vez mais qualidade de vida para ele. Para ele, não para que ele fique cada vez fazendo mais truques, fazendo mais coisas, não é só por isso. É para que isso seja utilizado no dia a dia, para que o cão possa ter um repertório de comportamentos para utilizar em situações novas. É lógico que a gente, por mais que a gente queira, nós não vamos conseguir nunca ensinar e apresentar todas as situações que o mundo pode oferecer para os nossos cães. Não. Então o que a gente faz? A gente oferece o máximo de comportamentos para esse cão. O máximo de situações para que ele possa trabalhar com estímulos diferenciados. Aí você está dando repertório para o seu cão, para que ele consiga se virar na maior parte das situações. E olha o que eu estou falando, para que ele consiga se virar. Não é para que você mande e para que você peça o que ele tem que fazer. É para que ele saiba e tenha opções e possa escolher o que é melhor para ele. É isso que a gente faz. Então esqueçam essa visão de que o cão, quando ele é adestrado, ele vira um cão robô que só repete aquilo que você pede. Não é essa visão que você tem que ter nunca quando você vai trabalhar com o ensinamento de um cão. É você dar ferramentas para que o cão se vire sozinho. Não sei se vocês também pensavam que o cão virava robô. Eu pensava. Achava completamente desnecessário o cão fazer uma coisa que não seria o natural do cão fazer. Por exemplo, dar a pata. Achava que era uma bobagem. Esse era o Beto, hein? Ó,
Então, eu também tinha minha visão meio estranha. Bom, vamos seguir. Não ensinar nada para o cão é amor? Você não ensina nada para o cão, é amor? Eu vou trabalhar isso com uma visão, porque é óbvio, se você fala dessa forma, todo mundo que tem um cão, ou quem gosta de cães, ou tem um apreço ali pelos cães, vai falar que não é amor. Você não ensinar o seu cão, você não ama um cão. Só que olha como eu vou mudar agora isso aqui na sua cabeça. O que é mais importante, dentro de um contexto onde você ensina coisas para o cão, onde o cão aprende coisas? É você possibilitar que o cão decida o que ele vai fazer. Que o cão realize o comportamento esperado dele naquele momento, que vai trazer bem para ele, sem você conduzir, sem você falar nada, sem você ensinar. Por que eu falo isso? Não sei se ficou claro isso, mas é uma questão de você fazer um cenário ou criar uma situação onde seja impossível o seu cão errar, onde ele só tenha a decisão certa a tomar, aquele ponto que você quer que ele faça, aquilo que você quer que ele faça. E aí você não está ensinando nada, é ele que está trabalhando a mente para tomar a decisão dentro daquele cenário que você apresentou. Então quando você não ensina nada para o cão, você ama demais o cão. Você está ali buscando que o cão consiga realizar. É muito diferente daquela questão do cão robô. O cão robô é aquele cão que você ensina tudo para o cão, que você dá todos os comandos para o cão. E onde que está a independência desse cão? Será que ele consegue se virar sem você? Onde é que está o amor nisso? O cão depender de você o tempo inteiro. Então a gente precisa garantir que o cão consiga aprender as coisas sozinho. Por que eu falo isso? Eu vou jogar uma situação aqui para que você entenda o quão verdadeiro é isso. Muitas das vezes os comportamentos que os cães apresentam, que as famílias não querem que o cão tenha, ou que não gostam que o cão tenha. Por exemplo, o cão latir. Tem muitas famílias que não gostam, em determinadas situações inclusive, que o cão fique latindo. Só que por que o cão late? Porque é uma decisão que ele tomou. E como foi ele que tomou, é muito forte esse comportamento. É muito valioso. Foi uma decisão que ele tomou. Então, nosso objetivo é criar situações para que o cão consiga tomar a decisão certa. A hora que é ele que toma essa decisão, esse comportamento está em um outro nível para ele. É um dos comportamentos mais importantes. É uma coisa que ele mesmo fez. Vai trazer confiança para esse cão. Um cão mais seguro cada vez mais. Então pense dessa forma a partir de agora. O seu objetivo não é ensinar nada para o seu cão. O seu objetivo é fazer com que o seu cão aprenda sozinho. Para isso você participa, você transforma, você estimula, você motiva o seu cão para que ele tenha essa vontade e queira fazer as coisas sozinho, aprendendo sozinho. Faz sentido para vocês? Não? Coloque a opinião de vocês aqui sobre a pergunta de hoje, que é o que só cães de competição precisam aprender. Lembra que estamos falando aqui de cães profissionais? Será que o cão precisa aprender um monte de coisa? Será que ele precisa saber fazer um monte de coisa? É legal a gente pensar sobre isso. Mais uma. E aqui falando de coisas que a gente não vai ensinar para o cão. Se você não ensina nada, o que acontece com o cão? Coloquei 3 situações mais uma vez. Eu coloquei, se você não ensina nada, o cão se frustra, o cão fica com medo ou o cão fica com raiva. Então imagina que você não ensina nada para o cão, você não prepara nada para oferecer para esse cão, para que ele consiga realizar as coisas. O que pode acontecer e vai acontecer na maioria das vezes? Esse cão vai se frustrar. Ele não vai conseguir atingir o objetivo. Por exemplo, quando você aumenta a expectativa do que você espera que o seu cão faça, só que está acima daquilo que ele consegue realmente fazer, ele vai se frustrar. E por que ele se frustrou? Primeiro, porque você não sabia o que seu cão conseguia oferecer ou já conhecia. Segundo, que você não transformou aquela situação em algo que seu cão conseguisse realizar. Que é o que eu falei agorinha, do ensinar. Você não preparou uma situação onde o seu cão conseguisse fazer. Você jogou lá para cima e falou, vamos ver se ele consegue. Você rodou a roleta da sorte e torceu para que ele conseguisse. Então, nesse momento, as chances do seu cão se frustrar são enormes. E quando o seu cão se frustra, ele se desmotiva. Ele não quer participar, porque ele não está conseguindo realizar essa situação. Ele começa a perder a confiança em você, ele não quer fazer nada que você propõe, porque tudo que você propõe, ele não consegue atingir o objetivo e se frustra. E toda vez que ele se frustra, ele começa a ficar cada vez mais apático,
de parar de tentar fazer as coisas. É totalmente o inverso daquele cão motivado, daquele cão confiante e seguro, que vai apresentar a maioria dos comportamentos que ele conhece, que possui um monte de comportamento, um repertório grande para apresentar diante das situações. Ele começa a ser o cão que não quer fazer nada, não quer apresentar nada. E muitas vezes as pessoas acham que o cão está bem, porque é um cão que não puxa a coleira, é um cão que não late, é um cão que não atrapalha dentro de casa, é um cão que fica no canto dele. É um cão completamente apático. Então, se você não toma essas rédeas e transforma situações e cria situações para que seu cão aprenda coisas, esse cão vai se frustrar cada vez mais. Entenda dessa forma. E aí nunca mais você vai deixar o seu cão se frustrar. Você vai sempre tentar transformar a situação para que ele consiga atingir o objetivo e ter acesso às coisas que ele quer, a recompensa, que podem ser milhares. A outra situação, fica com medo. Se você não ensina nada para o cão vai ficar com medo. Eu vou já levantar aqui que todas essas situações elas vão acontecer em graus diferentes, em momentos diferentes, às vezes todas ao mesmo tempo podem acontecer quando você não ensina nada para o cão, quando você não participa ali dos aprendizados do seu cão, vai acontecer do seu cão ficar com medo. Isso é fato, isso é muito presente. Se a gente não faz um aprendizado com o cão ou não vai apresentando para ele as coisas de forma gradual, ensinando para ele como ele se comporta ou o que ele deve fazer diante de um barulho, por exemplo. Se a gente começa isso com um barulho muito alto, esse cão vai ficar com medo. Se você não faz nada, ou seja, você não apresenta barulhos para o seu cão, diante de um barulho, ele não vai saber o que fazer. Ele vai ficar com medo. Então esse é um dos reflexos se a gente não participa dos ensinamentos do cão, se a gente não está ali sempre propondo, fazendo o cão se desenvolver, fazendo o cão pensar, apresentando novos estímulos, é fato que o cão vai ficar com medo porque ele não conhece. Se isso acontece com a gente diante das situações, coisas que a gente não conhece ou que a gente não estava esperando, a gente fica com medo, com os cães também vai acontecer da mesma forma. A única diferença é que nós temos uma experiência maior. Então é muito comum as pessoas mais adultas, fui lá para os seres humanos agora, hein? As pessoas mais adultas terem maior tolerância a determinados sons, porque elas já sabem o que acontece, já sabem o que fazer, diferente das crianças. Às vezes as crianças assustam com qualquer barulho, um trovão, um avião, um helicóptero, enfim. Imagina um cão. Se você não apresenta isso para ele, automaticamente ele vai ficar com medo. Então cuidado para que o seu cão não fique com medo das coisas. E a outra situação é o ficar com raiva. Se você não ensina nada, o cão fica com raiva. Imagina que existe, a partir do momento que o cão acorda, todo o dia dele, ele está sempre exposto a estresse. Por quê? Tem muito barulho, tem muito som, muito barulho, muito som. Tem muito cheiro, ele tem que se movimentar, ele gasta energia, ele fica com fome, ele fica com sede, ele fica cansado, às vezes ele não consegue dormir direito. Então, o tempo todo, o cão está em nível de estresse. Se ele não consegue lidar com as situações, você não ensina ele, você deixa ele se virar e ele não consegue lidar com essas situações, esse nível de estresse vai continuar aumentando, vai continuar acumulando. E a partir do momento que o seu cão não consegue lidar com essas situações, ele vai começando a apresentar comportamentos que são reativos para tentar resolver essas situações, que são comportamentos naturais, instintivos do cão. O cão começa sempre com um comportamento de fuga diante de uma situação desconhecida ou que traga desconforto e medo para o cão. Ele vai fugir. Se ele não consegue fugir ou se fugir não resolve a situação, esse estresse continua acumulando, o cão vai buscar comportamentos instintivos que tendem a resolver essa situação. E aí começa a vir a agressividade. Ela vem galgando, ela vem com um rosnado, depois ela vem com um latido, aí ela vem com uma exposição de dentes, aí ela vem com um avançar desse cão, aí ela vem com uma mordida. É esse escalonamento que acontece se você não ajuda o seu cão a aprender as coisas e ter comportamentos para lidar com essas situações, para ter desenvolvimento cognitivo, socialização, entender como a sociedade funciona, automaticamente o seu cão vai chegar numa hora que ele vai ficar com raiva. Vai começar a aprender a mostrar raiva diante das situações que ele tiver desconforto. Ele vai começar a utilizar cada vez mais esse comportamento. E aí chega naquela hora... Aí chega naquele ponto onde as pessoas falam que o cão atacou do nada. Quando o cão atacou do nada, é porque já teve todo um repertório de situações que ele não conseguiu lidar de outra forma e o
o atacar resolveu. Por menor que seja a resolução, resolveu. E aí, esse cão, foi ele que tomou a decisão, resolveu o problema. Olha como esse comportamento ficou forte. A tendência dele apresentar mais vezes é maior. Vamos seguindo aqui, ó, para nossa última pergunta. Cães aprendem tudo o que se ensina para eles? Sim. Sim, cães aprendem tudo. Cães entendem tudo o que está acontecendo dentro do ambiente dele. Como que as coisas funcionam. Por isso que os cães rapidamente encontram padrões quando a pessoa vai sair, quando a pessoa vai passear, quando vai dormir, quando vai pôr alimentação, quando vai... Enfim, tudo isso acontece porque o cão aprende tudo o que se ensina para eles. A todo momento o cão está aprendendo. O que acontece então com aqueles cães que não apresentam o comportamento que você espera dele? É porque esses comportamentos não resultaram em nada para ele. Ele encontrou outros comportamentos que valiam mais a pena, que davam mais resultado. E na maioria das vezes estamos falando aqui de coisas que a gente não toma partido. Então eu vou tentar fazer aqui uma união de tudo, um pouco do que a gente falou. Você quer ensinar uma coisa para o seu cão, só que você jogou a expectativa lá no alto, o seu cão não conseguiu realizar, se frustrou e não obteve o resultado, a recompensa, não atingiu o objetivo. Nesse momento ele resolveu não participar. Ele falou, não vou participar mais. Ele aprendeu isso. Foi isso que ele aprendeu. Esse foi o comportamento. Esse é o comportamento que ele vai começar a utilizar toda vez que você propor uma coisa nova e diferente para ele. Ele vai olhar para aquilo e não vai nem querer fazer. Ele, tomou uma decisão. Então é dessa forma que funciona o raciocínio do cão quando eles vão aprender alguma coisa. Ele vai aprender tudo, ele vai absorver tudo, só que ele só vai repetir e utilizar aquilo que de alguma forma trouxe resultados para ele. E se a gente não apresentar outras situações e valorizar essas situações, ele vai continuar apresentando esses comportamentos. Então é muito comum a gente achar que o cão não aprende nada, que o cão não tem inteligência, que o cão é preguiçoso. Só que o que ele está fazendo são os comportamentos que para ele resolveram alguma coisa, que trouxeram algum resultado, que resolvem situações para ele. Lembra que foi ele que tomou essa decisão, então é muito forte esse comportamento. Vou pintar uma situação. O cão que pula em você quando você chega. Até falei sobre isso agora há pouco. O cão que pula quando você chega para se cumprimentar. Aí você não quer que ele pule. Só que você não apresenta uma outra situação. Ou você apresenta. Você apresenta para ele que sentado você vai lá e faz um carinho nele. Só que esse carinho ou essa recompensa que você deu, ela não chegou nem perto da recompensa que ele tinha quando ele pulava. Que era você falar com ele, era você tocar nele, mesmo que fosse uma bronca. Você mexer com ele, você pegar nele, enfim, você participava, você ia atrás dele, ele vinha. Acontecia uma situação muito mais prazerosa, com objetivos muito maiores para o cão. Então você ensinou uma outra coisa, ele aprendeu, só que ele resolveu continuar fazendo isso, porque era o que valia mais a pena. A nosso objetivo é fazer com que esse comportamento que você ensinou agora para o seu cão seja muito mais valioso. O cão ganhe muito mais com isso. Não é só o fato de você chegar e falar muito bem, toma um petisco. Não, tem que ser uma coisa que aconteça muito legal. Para que o cão entenda que isso aqui vale muito mais do que o outro comportamento. Então é dessa forma que acontece. O cão está aprendendo o tempo inteiro. O que ele vai fazer, as decisões que ele vai tomar, os comportamentos que ele vai usar, são aqueles que têm mais importância, que têm mais valia para ele, que ele utiliza com maior frequência e sempre dão resultado de alguma forma. Então entenda assim, se o seu cão está apresentando comportamentos que você não quer, é porque você ainda não apresentou para ele uma outra situação que seja mais valiosa do que a que ele está apresentando hoje. É uma mudança de consciência, né? De visão. Sua e do cão também, né? O cão ficar naquela... Bom, enfim, vamos seguindo aqui. O que só cães de competição precisam aprender? Coisas que não vão fazer sentido para o dia a dia nosso. Esse aqui eu falei bastante agora há pouco, no começo da live aqui, sobre o cão ter controle. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de cães de competição, cães que precisam cumprir determinados objetivos dentro de uma situação específica, ele precisa ter muito controle, esse cão, para poder sempre se direcionar para o objetivo que é daquele... Tá difícil de explicar, né? Achei que ia ser mais fácil, me pegaram aqui nesse controle. Imagina uma situação onde é uma corrida de cães, pronto. É uma competição, o cão precisa correr. Só que aí o seu cão, no meio daquela corrida, estouram fogos de artifício. Pô! E aí o seu cão não tem controle, e aí ele pega e para. Ele fica com medo, ele fica assustado, ou seja, ele não conseguiu realizar aquele comportamento que a competição exigia dele. Acho que aqui ficou um pouco mais claro. Então, sem dúvida nenhuma,
cão de competição, para qualquer competição que seja, precisa ter controle, o autocontrole que a gente fala. E isso precisa ser desenvolvido o tempo inteiro, cada vez com maiores estímulos, com maiores dificuldades. Só que isso não é uma coisa que é só cão de competição porque precisa aprender. Cães na nossa casa, no nosso dia a dia, o cão precisa ter autocontrole para tudo que acontece. Imagina coisas que caem no chão para o cão não pegar. Se ele acostuma e tem essa recompensa de pegar coisas no chão e se dar bem, tudo que cair ele vai pegar, inclusive as coisas que fazem mal para ele, que podem machucar ele, que vão machucar ele. Então olha como esse controle ele é importante dentro de casa. Olha como ele é importante ser desenvolvido para todo e qualquer cão, independente das suas expectativas com esse cão, ele precisa ter autocontrole. Imagina uma pessoa que passa, uma moto que passa, alguém correndo, esse cão vai e late, vai atrás. Olha o perigo que esse cão está sendo colocado porque você não ajudou ele a ter autocontrole. Então isso para mim é uma questão de segurança. Não é só por uma competição, é o cão ter segurança quando ele se controla. Ele saber lidar com os instintos dele, os estímulos que estão à volta dele. Isso vai trazer qualidade de vida, porque ele fica mais tranquilo, ele não reage à situação e não oferece perigo, não se coloca em situações de risco. Então é importante sim o cão ter autocontrole. Qualquer momento, qualquer cão, qualquer idade precisa desenvolver autocontrole do cão. Vou até levantar um parênteses aqui que eu gosto. Quando eu falo de autocontrole do cão, eu não estou falando do cão ficar parado diante de qualquer estímulo. Porque o que vai acontecer? Se o cão está com fome, vou colocar essa condição, o cão está com fome, ele quer comer, ele gosta daquilo que você tem. Aí você quer que ele fique parado, aí ele fica parado. Ele tem o controle, ele controla o instinto, ele controla o estímulo, a emoção que ele está naquele momento. Só que ao invés de você dar comida, você vai lá e faz um carinho nele. Fala, ei garoto, muito bem. O que vai acontecer? Em algum momento esse cão vai parar de se controlar. Ele vai entender que ele precisa atacar, ou ele precisa ir em direção ao objetivo para ter acesso. Então a gente precisa entender que o controle do cão, ele vai ser desenvolvido a partir do momento que a recompensa é muito boa. Que ele consegue atingir aquilo que ele quer e mais ainda. Então quando ele espera e se controla, você oferece muito mais. Que é aquilo que eu falei do cumprimento. Então quando o cão está pulando em você, você está ali, ó, dando algum tipo de atenção. Aí quando ele senta e espera, você vai lá e faz, aê, muito bem, garoto. Não, nessa hora é a hora que você abaixa, é a hora que você brinca, é a hora que você deita no chão, deixa ele subir em cima de você, sei lá. É a hora que precisa acontecer o maior evento, quando o cão se controla, para que ele possa cada vez mais valorizar e realizar esse comportamento de controle. Então é para todos os cães aqui. Eu vou colocar uma situação minha também aqui, ó. Acho que eu vou juntar uma que tem a ver com controle aqui para que a gente possa entender. Uma questão de foco. O cão ser focado. Será que é só um cão de competição que precisa ser um cão focado? É aquele cão que sabe o que ele precisa fazer, que vai na direção, que presta atenção no que está sendo falado para ele? Com certeza, para a competição é importante. O cão precisa ter esse foco, senão ele não consegue realizar nada, vai ficar sempre prestando atenção em outras coisas. Agora, e no dia a dia? Será que não é importante, principalmente quando você está passeando com esse cão na rua, ou em qualquer lugar que seja, esse cão conseguir manter o foco em você, para que se precisar você tire ele de algum lugar, de algum perigo, para que você dê suporte para ele? É muito importante que quando o cão está brincando com outros cães, interagindo com outros cães, e ele se sente desconfortável, é muito legal que ele consiga olhar para você. Essa é a comunicação, é o foco dele, ele conseguir construir esse foco ir até você, ou você ir até ele com essa comunicação. É importante para o dia a dia. Inclusive, vou até aumentar essa questão do foco, de tão importante que ela é. Quando a gente vai ensinar alguma coisa para o cão, já que estamos falando de cães que aprendem um monte de coisa que os cães aprendem, quando a gente vai ensinar alguma coisa para o cão, o nosso foco, ele precisa ser 100% no cão. A gente não pode parar de prestar atenção. O cão percebe isso, o cão também desmotiva, o cão também fica sem foco. Quando você definir um tempo para realizar uma atividade com o seu cão, foque 100%. Não fale com ninguém, não fique assistindo outras coisas, não fique ouvindo outras coisas. Foque naqueles minutos que você está com o seu cão para se comunicar com ele, para oferecer essa atividade, para atingir os objetivos, para ajudar para que ele consiga realizar os objetivos. Então vamos pensar sempre em foco. E aí não é só para cães de competição, é para a vida do cão, para a qualidade de vida, para a segurança. É tudo isso que a gente precisa pensar quando a gente fala de foco para o nosso cão.
Bom, para finalizar aqui, eu vou levantar só mais uma questão e qualquer outra que vocês queiram. Toda essa live que eu fiz aqui, eu fiz pensando numa questão que é muito presente, infelizmente, no dia a dia das famílias de hoje. A gente acaba colocando que ensinar cães é uma coisa desnecessária, mesmo de tudo isso que a gente falou. É aquela questão de que eu também pensava, que eu não vou ensinar o meu cão a sentar, eu não vou ensinar o meu cão a esperar, não vou ensinar o meu cão a ficar parado quando eu vou pôr a guia nele para passear, não vou ensinar meu cão a andar junto comigo. A gente simplesmente vai fazendo essas coisas, porque são coisas que não precisam para a vida do cão. E aí nesse momento, primeiro de tudo que a gente roda a roleta da sorte o tempo inteiro. E quando a gente roda uma roleta da sorte com o nosso cão, a gente não liga para o nosso cão. Porque as chances de cair alguma coisa ruim, o seu cão ter uma experiência ruim, ter um trauma, é muito grande. A chance do seu cão desenvolver um comportamento que não era o que você esperava é muito grande. Então eu também pensava que não precisava ensinar coisas para o cão, não precisava brincar de formas diferentes, ensinar comportamentos para o cão, desenvolver habilidades do cão, porque para mim eram coisas que só se eu quisesse apresentar para alguém ou fazer graça em algum momento, eu faria. Então a gente se coloca numa condição cômoda, é o famoso comodismo, de não preciso fazer nada. Não vou fazer nada, vou deixar o meu cão se virar, vou rodar a roleta da sorte. É nesse momento que o nosso cão fica subjugado, que a gente para de olhar para o nosso cão, que a gente negligencia o nosso cão, pelo simples fato de achar que a gente não precisa fazer nada. Lembra que a gente precisa fazer tudo. E o tudo que a gente faz é garantir que o nosso cão consiga aprender, consiga tomar as melhores decisões, consiga atingir os objetivos. Só que é muito comum a gente achar que não precisa fazer nada com o nosso cão, porque o nosso cão não precisa disso. O nosso cão não precisa aprender a ter foco. O nosso cão não precisa aprender a ter autocontrole. Muito pelo contrário, deixa ele ceder aos instintos dele. Olha como a gente está fazendo mal para o nosso cão, porque a partir de agora esse cão está dentro dessa sociedade, da nossa sociedade, com diversos estímulos, com diversos perigos, onde o cão, inclusive, pode correr risco e ter experiências ruins se ele ceder aos instintos. Ele não está vivendo por conta, ele está com você, ele faz parte da sua família. Então você precisa sim, todo dia e toda hora, tentar pelo menos ensinar uma coisa nova para o cão. Lembra, o cão está aprendendo o tempo inteiro, o cão aprende o tempo inteiro. Ele vai tomar as decisões baseado nas experiências que ele teve com aquele contexto, com aquela situação. Então você garantir que seja a melhor situação, que seja o melhor objetivo cumprido do seu cão, que ele consiga realizar, aí sim você está sendo a pessoa melhor amiga do seu cão. Você está saindo daquela zona de conforto e garantindo que o seu cão consiga realizar as coisas. E aí não precisa ser profissional. A gente não está falando de cães de alto rendimento. Essa é a grande diferença. Os cães que fazem esse tipo de coisa são cães que treinam muito, são cães que conseguem fazer, são cães que as pessoas da família têm condições, conseguem fazer isso, focam para isso, muitas vezes trabalham com isso. Você não precisa ser isso. O seu cão não precisa ser isso. O seu cão só precisa ter o nível de desenvolvimento para conseguir viver em sociedade, para ser feliz e ter qualidade de vida. É isso que a gente precisa fazer. Uma ótima noite a todos, obrigado para todos que participaram, espero que a gente tenha conseguido durante esse período que ficamos aqui, aprender um pouco mais sobre cães, desenvolver um pouco mais a nossa consciência com relação ao nosso papel na vida do cão, o que a gente precisa oferecer e como a gente precisa oferecer para os nossos cães. Uma ótima noite, fiquem com Deus, nos vemos na